Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre mais uma função nitrogenada, né? Mais um nitrocomposto que a gente tem lá, tá? Hoje vamos falar sobre o grupo amidas, tá? Na aula passada nós falamos sobre os grupos aminas, né? Hoje vamos falar um pouquinho sobre os grupos amidas e suas funções, tá? Bom, então o que seriam os grupos amidas, né? Amidas são compostos orgânicos cuja característica é a presença de uma carbonila, ou seja, né, esse carbono que está na extremidade, aqui, ó, ligado a um dupla O, a um oxigênio, né, com uma dupla ligação, né? Então, nas amidas, nós temos lá as proteínas, que são compostos orgânicos presentes em todos os organismos vivos e pertencem ao grupo das amidas, tá? Então, as proteínas, a gente sabe no nosso dia a dia que elas são bem importantes para a manutenção do corpo humano, né? Sem proteínas, o ser humano não vive, né? Ele precisa comer e ingerir proteína, né? E também as amidas, elas também, né, elas têm as características, né, por produzirem alguns compostos aí, como o nylon, né? Então, é um material sintético empregado, né, para a fabricação de roupas, meias femininas, linhas de pesca, né, e etc. Todo tipo de plástico. Aí, os nylon, ele compõe vários tipos de plástico, na verdade. A sua forma molecular, né, é mais ou menos essa daqui, ó, ela vai tendendo, né? É uma cadeia bem grande, assim. E para a gente começar, a gente vai começar a dar um nome a essas amidas aí. Qual que é a nomenclatura? Então, o nome desses compostos podem ser obtido, né, informando os nomes dos hidrocarbonetos presentes, né, ou seja, a quantidade de carbonos presente na cadeia carbônica, e no final a palavra amida, tá? Não podemos esquecer disso daí. Então, por exemplo, aqui, né? Nós temos aqui, ó, uma cadeia carbônica, né? Veja que essa cadeia ela tem apenas um carbono, né? Então, match. Apenas ligações simples, an, né? E no final, amida, né? Então, ficou metanamida, né? Metanamida, né? O nome próprio para isso daí. A segunda cadeia, veja que a gente tem um, dois, três carbonos, né? Então, é prop, né? Ligações simples, an, e o final, amida, né? Então, propanamida, né? Então, três carbonos é prop, né? An, porque eu tenho apenas ligações simples, e o final, amida. Então, propanamida, né? Muito bem, então vamos seguindo lá. O próximo exemplo, veja que na cadeia carbônica a gente tem dois carbonos, né? Então, é et, apenas ligações simples, an, né? Aqui, ó, e o final, amida, né? Então, veja, a gente pode até fazer umas anotações aqui, ó. Dois carbonos, né? É et, né? Apenas ligações simples, an, e o final que a gente tem que colocar, grupo amida, né? Que o que caracteriza o grupo amida é essa carbonila aqui, né? A gente nunca pode esquecer disso, ó, formou até um coração. O outro exemplo, né? Veja que a gente também tem aqui, ó, saindo para cá, né? Mas ele está em linha reta, mas é a mesma coisa. Tem o grupo amida aqui, né? No final, na carbonila. Veja que é uma cadeia que eu tenho, a cadeia principal, ela tem um, dois, três carbonos, né? E do carbono 2, eu tenho o meu radical, né? Meu grupo orgânico, o metil, né? Então, como que ficaria lá, né? Se eu numerasse isso daqui, ficaria um, dois, três, né? Então, por ordem alfabética, então, como que fica lá, então? Ficaria 2-metil, né? Porque no carbono 2 eu tenho um grupo metil aqui, né? Prop, por que prop? Porque eu tenho três carbonos, né? 3 é prop, né? An, porque eu tenho apenas ligações simples, e o amida no final, né? Que é o grupo amida que está presente aqui, né? Então, 2-metil propanamida, né? Seria o nome correto dessa cadeia aqui, certo? Aí vamos para o próximo. Deixa eu limpar isso daqui e vamos dar continuidade aí. Próximo exemplo, né? Nós temos aqui, mas veja que aqui a gente tem uma diferença, né? Qual que é a diferença, né? A gente tem o grupo amida que está aqui, né? Não tem diferença nisso. Qual que é a diferença? É a insaturação, né, gente? Olha aqui, ó. A gente tem uma insaturação. Como o grupo amida está mais para a direita, eu começo a marcar daqui para lá. 1, 2, 3, 4 carbonos, certo? E o que que a gente vai marcar lá, então? A gente vai dar um nome a essa cadeia carbônica. Então, a gente poderia então, but, porque eu tenho 4 carbonos, en, porque eu tenho uma ligação dupla ali, no alceno, então en, e o amida no final.
Ou poderia ficar também, né, but, né, que é o nome mais correto, but, 3 em, né, amida, né? Então, seria o nome mais correto para isso daí, né? But 3 em amida. Muito bem? E aqui, um anel benzênico, né? Então, ficou benzamida, né? Porque é um anel benzênico, né? Então, o grupo amida está presente aqui. Então, a gente chama isso de benzamida. Muito bem. Vamos para o próximo exemplo, tá? Bom, aí a gente tem algumas substâncias, né, que são derivados da amida, né, como a carbodiamida, né, é uma substância que não é tóxica, né, ela é formada a partir de excessos de aminoácidos, né, quando você tem excessos de aminoácidos na sua cadeia carbônica, você consegue formar esse composto aí, que é a ureia também, né? Ela é utilizada como fertilizante químico para fornecer nitrogênio e utilizada como matéria-prima para a fabricação de plásticos e produtos farmacêuticos, né? Essa aqui é a nossa fórmula aqui da nossa ureia, né? Que também é chamada de carbodiamida, tá? Então, a fórmula molecular que está aqui, ó. E aqui é a fórmula estrutural dela. Bom, os fios de aranha, né, os fios de teia de aranha, né, eles são formados por longas moléculas, ou seja, moléculas bem grandes, né, de proteínas, que pertencem ao grupo das amidas. Por isso que ela tem essa resistência, né, por ser uma molécula bem grande, você vê que o fio, a teia de aranha lá, ela tem uma resistência bem grande, né, se você pegar vários fiozinhos de aranha e tentar arrebentar, praticamente você não consegue, né, e ela consegue segurar insetos bem grandes ali, por quê? Porque ela tem essa alta resistência aí, tá? Ela também é derivada do grupo amida, tá? Então aqui a gente tem um exemplo aqui, né? De uma cadeia carbônica. A gente tem aqui o grupo amida, né? Ligado à carbonila. A gente tem aqui um radical metil. E como que ficaria o nome dessa cadeia carbônica aí? 30 segundinhos para a gente fazer, tá? O nome dessa cadeia carbônica. Eu vou dar 30 segundinhos aí. Vamos lá. Vou aguardar 30 segundos. Beleza. Retornando lá. Então, como que ficou o nome dessa cadeia carbônica? Né? Então, ela ficou lá 3-metil, porque ó, 1, 2, 3. Deixa eu pegar um lápis aqui para desenhar melhor, né? Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. Né? Então, veja. No carbono 3 eu tenho um radical metil. Então, 3-metil. Pente. Por que pente? Porque eu tenho 5 carbonos, né? Lembra lá? Met, et, prop, but, pente, hex, e assim vai na nossa tabela. Então, pente, porque eu tenho 5 carbonos, né? An, porque eu tenho apenas ligações simples. Se eu tivesse uma ligação dupla, seria en, né? E o final, amida, né? Então, a gente nunca pode esquecer de identificar o grupo funcional ali. Então, ficou 3-metil, pentamida, né? Muito bem. Então, vamos para a próxima. Então, próximo exemplo, né, que a gente tem aqui, deu o nome da molécula abaixo, como que ficaria essa molécula aí? Mais 30 segundinhos para a gente concluir isso daí. Muito bem. Voltando lá então, né, essa molécula, o nome dela, né, ficaria então 4-etil hexa 5 em amida, né? Por quê, né? Veja, quando eu conto meus carbonos, né, 2, 3, 4, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então veja que no carbono 4 eu tenho um radical etil, meu grupo orgânico etil, aqui, né? No carbono 5, se encaminhando para o 6, eu tenho uma dupla ligação, eu preciso marcar isso daí também.
Então, seguindo lá as normas da UEPAC, né? Por ordem alfabética, então 4-etil, tá aqui, 4-etil, X, porque eu tenho 6 carbonos, então é X, né? 5, porque a minha ligação dupla está saindo do carbono 5 e se encaminhando para o carbono 6, em, né? Porque é dupla ligação, então é em. E o final, amida, né? Então ficou lá 4-etil, X, 5 em amida. Muito bem? É um nome um pouco grande, mas é isso mesmo, tá? Vamos continuar lá. Bom, as amidas com cadeias fechadas apresentam uma regra de nomenclatura específica, né? A saber, né? Então, a gente vai colocar lá o nome do hidrocarboneto, né? A quantidade, né? Mais carboxiamida, né? Então, veja que aqui eu tenho uma cadeia carbônica em forma de ciclo, né? Eu tenho 4 carbonos aqui, né? E aqui o meu grupo amida no final, né? Então, como que ficaria lá? Ficaria lá, então, ciclo, porque a minha cadeia carbônica está em forma de ciclo, né? Ciclo butano, porque eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos, né? Ciclo butano, carboxiamida, tá? Assim que ficaria o nome correto. Muito bem. Aí, pessoal, eu deixo para vocês alguns exercícios para vocês treinarem lá, tá? Na página 52 e 53 da apostila, tentem fazer lá, pratique, que daí na aula Zoom a gente faz as correções e esclarece todas as dúvidas possíveis. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.